que o filme Invocação do Mal 4, o último ritual, nos ensina, pessoal. Enfrentei o meu receio com esse filme, fui assistir. Faz muito tempo que eu não assisto filme de terror / suspense. Então eu fiquei tipo, eu gosto da franquia, mas parei de assistir. Fiquei, vou, não vou. Fui e não me arrependi, tá? Já falo aqui pra vocês, eu gostei muito do filme. E uma das maiores características de filme que eu gosto é filmes que fecham a história e o bem vence o mal, gente. Porque dá uma desilusão quando a gente vê uma situação, um filme onde o mal vence, a gente fica tipo, uai, gente, como que é que eu vou dormir, sabe? Então eu anotei aqui pra vocês tudo que esse filme nos ensina, até porque a proposta aqui é assistir filme, aprender com filmes e aplicar na nossa própria vida. Então vamos começar. Aqui pode ter alguns spoilers, porque eu vou dar contexto do filme pra mostrar e dar fatos pra argumentação que eu vou usar aqui de ensinamento, tá bom? Então a gente tem a Lorraine e o Ed já não fazendo o que eles faziam antes, eles deram uma parada, uma aposentada, a filha dele já está adulta e o filme começa com o parto da Judy, que é o filho da Lorraine e do Ed. Eles foram ali fazer uma salvação de alguém, digamos assim, que tem uma casa, que tava acontecendo o maior pepino, a Lorraine com uma barriga deste tamanho, foi lá resolver o pepino. Eu falei, gente, será que não dava pra esperar o nascimento? E aí eu acho que a parte que também me deixou muito agoniada foi quando ela entrou no quarto, lá onde tem um espelho, e o Ed ficou lá na sala. Não deixava, gente, eu não deixava. Pelo menos eu ia ter que estar lá junto com a pessoa. Mas ela tocou no espelho, sentiu alguma coisa na barriga, foi levada às pressas ao hospital, foi um parto muito complicado, e a gente percebe que a Judy nasce sem vida, e o médico tá ali, os enfermeiros, tipo, não tem o que fazer. A Lorraine implora pra que dê o bebê pra ela pega o bebê, ela começa a orar, a implorar pra Deus devolver a filha dela, não tirar a filha dela, e é nesse ritmo que a gente tem um milagre logo nos primeiros 10 minutos de filme, quando a filha da Lorraine e do Ed começa a chorar e o bebê tá vivo. Dá aquele alívio no coração, e na parte do parto a Lorraine já tava vendo a possível entidade que estava ali no espelho, e aí eles cortam pra isso, pra toda a vida deles com a Judy, criando a Judy, e coisas vão acontecendo ali entre a Judy tá namorando, vai casar, e a gente vê uma família. Essa família, a mais velha, ela foi crismar. E aí eles acharam que seria de bom tom dar pra ela um presente de aniversário, né? De crisma, digamos assim. Eu acho que é de crisma. Um espelho quebrado. Gente, olha, é porque é filme de terror mesmo. Porque, gente, a menina primeiro que ela não gostou de cara daquele espelho. Podia ter dado um vestidinho pra ela, um esmalte. Então, assim, o primeiro ensinamento desse filme é, vamos ter senso, né? De dar alguma coisa pra uma pessoa. Ah, mas o seu avô conserta vidro. Aí o espelho que tá quebrado, ele conserta. Gente, muito mal tom. Não gostei. Acho que às vezes o simples, ele é bom, né? Um vestidinho pra menina adolescente. Ela adorou o vestidinho dela da crisma. Um secador pra menina, uma coisa que adolescente normalmente gosta, uma maquiagemzinha, qualquer coisa. Um sapato vai ser mais útil, ela vai usar mais que um espelho esquisito. Enfim. Então, a primeira lição é tenha senso, tá? Em dar um presente. Dê presente que a pessoa goste. Porque não é porque o espelho era amaldiçoado, não. É que a menina não gostou de espelho de cara. Mas aí coisas estranhas começam a acontecer com todos os membros da família. As meninas decidem jogar esse espelho fora, e o que parecia que ia libertar ou livrar, a família acabou piorando muito a situação. Logo quando o espelho é quebrado, jogado no caminhão de lixo quebrado, a menina começa a tossir e cuspir sangue, e aí a gente já tem essa cena extremamente tensa que só piora. O pai vai até a igreja, fica pedindo ajuda e ele não é atendido, e com uma necessidade desesperada de ajuda, porque ele passa a ter experiência também, no começo ele tava de boa, mas quando ele tem uma experiência extremamente assustadora, ele começa a ficar mais desesperado e chama a mídia pra tentar chamar a atenção nesse caso, pra ver se ele conseguia ser escutado e a família dele fosse ajudada, até porque eles não tinham dinheiro pra sair daquela casa, então eles não tinham opção de sair dali, eles precisavam de ajuda, que as coisas fossem resolvidas ali. E a base familiar deles, a gente vê que é algo que ajuda muito nesse processo, até a Lorraine e o Ed ficar sabendo da casa e chegar até a casa. A união deles ajuda muito. Tanto o pai, quando ele precisa de ajuda, a mãe ajuda, as crianças, o cachorro, eles têm uma base. E eu acho que isso é uma lição muito legal de como se cercar de pessoas que gostam de você pode criar uma base sólida para qualquer tipo de situação, até mesmo uma coisa que envolve assombração. E aí você pensa, mas eu não às vezes eu não tenho uma família, às vezes eu não tenho aquela família tradicional, às vezes as coisas para mim não é aquela família margarina. Só que, gente, não é família necessariamente, é se cercar de pessoas que gostam de você, uma base
base sólida de pessoas que se importam verdadeiramente com você e não relações superficiais e vazias, tá? Então é nisso que eu quis dizer de base, porque aquela família provavelmente teria sofrido muito mais ou teria sido, né, nem chegaria à possibilidade de ter ali uma solução do problema se eles não tivessem essa base que sustentou eles até ali, porque numa casa extremamente assombrada, onde a assombração se alimenta de medo, eu achei a família até bem fortificada. E aí a Lorraine, né, através da Judy, que é atraída até essa casa, e a Judy começa a ter visões, e gente, que loucura, porque eu já tinha assistido os 3 filmes de Invocação do Mal, e nos 3 eles deixam bem claro que a possessão, ela segue um caminho, e o primeiro caminho é do medo, depois eles vêm com a injúria, né, a pessoa fica oprimida, estressada, não consegue dormir, e depois tem o domínio do corpo da pessoa, da vítima. E a Judy começou a ter visões, ela começou a ver coisas com muito mais frequência, até a Lorraine começou a reparar isso, e eu achei que a Judy estivesse passando por uma evolução da mediunidade dela, mas ela estava seguindo todos os passos de possessão. Vocês repararam isso? Porque eu reparei só no final, quando a Judy já estava virada. Aquela cena do espelho dela vestida de noiva, aquela situação desesperadora, aquela outra cena que ela também teve no quarto dela com a Annabelle, todas essas cenas não era ela tendo uma espiritualidade mais sensível, aquilo ali era uma opressão do inimigo para conseguir deixá-la em um estado tão alterado, de tanto medo e tanta opressão que ele consegue possuir. Que loucura, né? Eu não reparei. Olha pra você ver como o inimigo, ele é ardiloso. Então a Judy é levada para aquela casa, ela chega a dizer que alguma coisa queria lá. Eu também não matei essa charada, que provavelmente Deus não seria, né? Porque a casa tava toda assombrada. O que tava atraindo a Judy ao ponto dela ir e ficar? Eu deixei passar essa situação. Outra coisa também é a Lorraine abraçando a Judy e falando: uai, o que deu em você? Você não é de agir assim? Gente, tava na cara o tempo todo, eu não peguei. Eu fiquei, gente, a menina tá tentando ser independente, bobeira. E aí, eles percebem que a casa, de fato, tem uma assombração, só que a Lorraine, ela tem um contato imediato com espíritos atormentados, mas ela sabia que aquilo ali era um plano de fundo que tava ocultando algo muito pior. E quem descobre essa coisa pior é a Judy lá no sótão, onde ela encontra aquele espelho. Espelho esse que a Lorraine já identificou de cara, porque ele quase levou a filha dela de arrasta. E aí eles explicaram o contexto que conheceram esse espelho, em quais circunstâncias, o que aconteceu. Nunca mais ficaram sabendo do espelho, nem da mulher que tava naquela casa, né, que eles estavam tentando ajudar. E o espelho achou eles, tipo, o espelho foi atrás deles. E no meio de toda essa história, a gente começa a ver mudanças. A Judy crescendo, querendo casar, o Ed meio que inseguro com relação ao novo namorado da Judy, com um certo sentimento de perder a Judy. A gente vê a Lorraine também, né, que pra ela tá tudo certo, encerrar a carreira. E pro Ed, ele querendo manter, mesmo tendo um diagnóstico de infartos e que ele precisava cuidar da saúde dele. E a gente começa a perceber que boa parte do sofrimento e das questões familiares com os Warrens está muito cercado com relação à mudança. E mais um aprendizado que a gente também vê nesse filme, que é tá tudo bem as coisas mudarem. O Ed resolve, junto com a Lorraine, né, e a filha, a Judy, e o genro, aquele problema daquela casa, daquela assombração, leva o espelho lá para aquele arsenal de objetos amaldiçoados que eles têm, e depois disso, eles vão viver a vida deles, eles se aposentam e não precisa passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Tá tudo bem mudar, as coisas vão mudar. E a resistência à mudança gera sofrimento, coisa que a gente viu principalmente no Ed. E aí, eu achei essa transição de como que as coisas podem mudar e tá tudo bem mudar muito profundo. Porque a maioria das pessoas, elas não lidam bem com mudanças. A mudança, ela é muito aceita até onde você é sua zona de conforto. Uma mudança que ultrapassa a sua zona de conforto, ela tende a não ser muito bem aceita e tem uma resistência. E eu achei muito interessante essa parte, porque atualmente eu tô acordando 4h30 da manhã pra estudar. E eu estou há 3 anos acordando tarde, me sentindo muito mal por acordar tarde. Ah, mas por quê? Não sei, é uma característica minha. Não me sentia bem, mas insistia em acordar tarde, porque acordar muito cedo saía da minha zona de conforto, mas ao mesmo tempo a minha zona de conforto não estava me fazendo feliz, estava me incomodando muito. E eu tive essa resistência essa que durou quase 3 anos. Então a gente vê como sair da zona de conforto e a mudança, ela gera uma resistência, e é comum, mas ou você por bem ou por mal acaba cedendo a essa mudança. Então essa mudança, ela é inevitável, não tem como você fugir de mudanças. Se tiver que mudar e ter que ser, né, o que tiver que ser será, é literalmente até para mudanças que às vezes a gente não quer, mas faz
faz parte de um processo. E por fim, a Lorraine, né, junto com o Ed, o genro, a Judy, consegue ali expulsar, né, ou aprisionar aquele espírito. A gente descobre que a Lorraine cometeu um erro muito grande. A Judy, desde pequena, ela demonstrava mediunidade e ela foi instruída a não olhar, a fugir e a não encarar essa situação, os espíritos. Isso resultou numa omissão na vida inteira da Judy, que estava ocultando uma entidade que estava ali, ó, grudadinha nela. E aí a Lorraine percebe isso só no final do filme, quando tá acontecendo toda aquela situação e a Judy não olha, começa a fugir de olhos fechados e ela não se dá conta que atrás dela o espelho estava acompanhando ela. E aquilo ali era um reflexo da vida inteira da Judy. Ela via, ela fechava os olhos, ela fingia que não estava vendo e ela corria. Só que quando ela corria, a entidade se atraía e se escondia atrás do medo da Judy. A Lorraine fala pra ela que ela não precisa ter medo, que ela precisa encarar o que está acontecendo e que nenhuma hipótese, né, nenhuma situação ela deveria correr, que ela deveria fugir. E é nesse momento que a Judy enfrenta o espelho junto com a Lorraine e com a família dela e ela encara aquela entidade e ela fala pra entidade: eu não te quero ver mais, eu não quero ver, olhar pra você. E quando ela fala, ela enfatiza, ela afirma, fugir é diferente de expulsar. Então quando ela expulsa aquela entidade e fala: eu não quero mais te ver, a entidade se recolhe e sai, porque a Judy enfrenta literalmente o medo dela. E a gente chega totalmente no arco do filme, que é não ter medo. Nenhuma hipótese, o medo, ele deve ser uma opção. Nenhuma situação. Ah, mas a situação pode se tornar muito pior. Você não pensa no que pode acontecer. Até porque já é comprovado, gente, que de 100% dos nossos medos, nem 10% se concretiza. O resto é fantasia. Alimenta o medo. A gente tende a exagerar e ver as coisas com muito mais terror do que de fato ela é. E esse filme da Lorraine, ele fecha esse arco mostrando que o medo, ele alimenta algo muito ruim por trás. O medo, ele não é inofensivo. Ele é muito perigoso. Não é à toa que em várias questões de motivacional, de Bíblia, de questões espirituais, eles falam para não ter medo. O medo é a pior companhia que você pode ter. Ela te prende, ela distorce a realidade, ela faz você se sentir mal, medroso, você não consegue se doar, você se recolhe, você evita viver experiências, às vezes você nem tenta porque você tem medo. O medo, ele alimenta o não progresso. É muito difícil você ver uma pessoa que está progredindo e está alimentando o medo. Ah, mas pessoas que estão progredindo, pessoas que obtêm sucesso na vida, elas não sentem medo? Elas sentem, mas elas encaram. Muito parecido com a Judy. A Judy estava apavorada, mas quando a Lorraine fala pra ela que ela precisa encarar o que está acontecendo, parar de fugir, ela encara o medo dela. Ela enfrenta o medo dela, olha pra entidade e manda embora. E a entidade vai no mesmo instante. Então, gente, enfrentar o medo é a melhor opção. E o medo, ele é normal. Ele só não pode ser alimentado. É porque a gente tem essa linha tênue. Muita gente fala: ah, mas todo mundo tem medo. Eu tô sendo dominado aqui pelo meu medo. Mas todo mundo sente medo. Sente. Mas tem uma diferença muito grande em sentir o medo e ir mesmo com medo. Tem muita diferença entre você estar acolhido no medo, na sua zona de conforto por medo, porque aqui, por mais ruim que estiver, você sabe que você tá seguro, entre muitas aspas, e você ir mesmo sem medo, mesmo com medo, sem medo, encarar, e dependendo do que acontecer, você sabe que a força vem de você e você é capaz de encarar qualquer situação. E aí você enfrenta. Tem essa linha tênue, sabe? Às vezes a gente justifica o que a gente não faz nisso, e isso alimenta algo horrível. No caso da Judy, Invocação do Mal 4, ela estava alimentando uma entidade horrorosa, extremamente, que estava se tornando muito poderosa, e a gente consegue ver esse poder no padre. O padre que esteve naquela casa, foi o padre que detectou que tinha algo ali, e, né, aconteceu aquela cena horrorosa dele, que inclusive me deu muita agonia. Eu falei: gente, cadê? Esse padre ficava olhando os três, eu falei: meu Deus, repreende, sei lá, ó, reza um Pai Nosso, ora um Pai Nosso, sei lá. O padre assim, gente, ó, quando o bicho tava pegando, que ele decidiu abrir lá a maleta e começar a expulsar o trem, eu falei: não, demorou muito, demorou mesmo, porque ele não foi de arrasta no filme, né? Mas ali, naquela situação específica, aquele personagem foi colocado ali pra mostrar o peso que aquela entidade estava tendo. Peso esse, poder esse, que estava sendo alimentado através do medo e da omissão e fuga da Judy. Então, fica aí um paralelo que tem. E é isso. Amei
Invocação do Mal, eu saí do cinema de boaça. Não é um filme pesado, não é um filme que você sai sem esperança. No filme de Invocação do Mal a gente vê milagres acontecendo, porque a vida da Judy é um milagre, e aconteceu 2 vezes esse milagre. A gente vê união, a gente vê amizade, a gente vê família unida, a gente vê amor acima de qualquer coisa, porque a família que estava sendo assombrada, eles eram unidos e tinha muito amor ali. E a gente vê também da família da Lorraine e do Ed, esse amor que fez com que a entidade não conseguisse prevalecer. E no final das contas, o amor, ele por si só fortalece e faz com que várias coisas acontecem, que é o que acontece no filme, fazendo com que essas pessoas sejam ajudadas. A família não conseguiu acessar o Ed e a Lorraine, mas Ed e Lorraine foi levado a essa família. No final, todo mundo foi ajudado, porque ambos os casos, eles tinham união e amor. Então eu achei esse paralelo também muito legal. O contrário do medo é o amor, e não adianta. Onde reina o amor, não vai reinar o medo, sabe? Então, assim, a gente percebe isso com a evolução da Judy, da Lorraine, do Ed e da família ali que estava sendo assombrada. E com isso, bye bye, entidade! Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês detectaram mais alguma lição do filme. Eu realmente anotei e foi essas lições que eu peguei no filme Invocação do Mal 4. Recomendo muito porque é um filme de terror / suspense que não tira a nossa esperança, que faz a gente sair do cinema feliz, sabe? Com um coraçãozinho quentinho. Eu gostei do filme, gente. Mas isso quer dizer que eu vou voltar a assistir filme de suspense? Provavelmente não, e nem de terror. Mas um terror que termina bem, onde o amor prevalece, a família, né? Onde tem profundidade, porque a gente conhece muito mais sobre as famílias do Warrens, é bem interessante. É isso. Comenta aqui de 1 a 10 que nota vocês deram pra Invocação do Mal 4. Inclusive, hoje vai ter 2 vídeos nesse canal, porque um vai ser sobre o personagem de Demon Slayer que eu tô fazendo, e de Invocação do Mal 4, então hoje a gente vai ter 2 vídeos aqui no canal. Então, se inscreve para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.